Já de volta com seu Sem Censura Pará, agora o nosso assunto é um projeto que funciona em Castanhal, mas atende pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro já, né, doutor Anderson? Anderson Kikuchi, que é odontólogo, está aqui conosco. Ele vai falar sobre o projeto social que atende de graça pessoas, pacientes com deformidades na face. Como começou o trabalho do Instituto Kikuchi? Boa tarde. O Instituto começou, o projeto, né, começou há 12 anos atrás. Sim. Quando eu terminei a minha especialização, a gente conseguia ver que era uma área muito carente, e ainda é hoje. Então a gente focou muito o estudo nessa parte onde envolve alterações dentárias, esqueléticas e faciais. A gente chama isso de deformidade dentofaciais ou dentoesqueléticas. E aí a gente começou esse projeto, isso foi uma ideia minha e do professor Helder, da Federal, Sim. Helder Pontes. E a gente começou a ideia para começar com 10 pacientes. Vamos começar ajudando 10? Vamos começar ajudando 10. Num prazo de um ano já tinha 100. Aí eu falei assim, Helder, como é que nós vamos atender esse pessoal? A gente vai dar um jeito. Sim. E a gente fez o projeto, abriu a residência de bucomaxila no Barros Barreto. E a parte ortodôntica eu que faço ou fiz desde aquela época. Sim. Já em 2016, mais ou menos, a gente fez um curso para preparar profissionais para que atender esse tipo de paciente, porque a demanda é muito reprimida. Falando em prevalência, de 6 a 9% da população tem alteração ou deformidade da face. Nossa. Então, se Belém tem 2 milhões de habitantes, se a gente fizer uma conta rápida aí, dá 20 mil pessoas rápido. Pacientes fissurados, que também entra no bolo, digamos assim. O fissurado que vocês chamam são o antigo lábio leporino. Exatamente. Okay. É publicado nos artigos científicos de 1 a 2%. Só que aqui no Pará, por exemplo, tem municípios que a incidência é muito maior, porque essa alteração é uma alteração congênita. Então, às vezes, casamento entre primos, né, faz com que tenha essas síndromes. E a fissura lábio-palatina também acontece bastante. Então, cadastrados com a gente lá hoje no Instituto, tem 300 pacientes de ortognática, que são os pacientes para fazer essa cirurgia, e mais 58 pacientes fissurados que a gente já atende no nosso projeto de forma gratuita e já foram operados mais de 150 pacientes nesses 12 anos. Doutor Anderson, qual é o perfil desse paciente que é cadastrado no Instituto? Tem uma idade limite? Tem um limite de renda? As alterações dentofaciais e as fissuras labiopalatinas é uma alteração morfológica e funcional. Então, o critério para que esse paciente seja beneficiado pelo projeto é unicamente a necessidade clínica. Não é avaliada a condição financeira dele, não é avaliado onde ele mora, não é avaliado nada disso. Porque a gente entende que nós estamos tratando os pacientes. Sim. E se o paciente tem uma necessidade clínica, ele vai ser atendido. Claro, a gente tem um limite, porque apesar de hoje não ser mais só eu, ser vários profissionais que trabalham, e são muitos profissionais. Eu estava lendo aqui que tem mais de 100 voluntários envolvidos. Vários profissionais que abraçaram a causa, professores de fora do Pará, professores de fora do Brasil. Então, todo mundo abraça a causa e a gente vai trabalhando. E o Instituto hoje que mantém os custos desse projeto para a parte ortodôntica, a parte de aparelho, que a minha formação é essa. Sim. Eu sou ortodontista. Então, para a parte ortodôntica, esse é o papel do projeto. Preparar esses pacientes para que eles possam fazer as cirurgias. O tempo de espera, a partir do momento que ele está cadastrado, é muito longo? Não muito. Hoje, basicamente, esse tempo é basicamente processual para poder fazer a parte burocrática de cadastro. Sim. Mas já teve tempo que teve que esperar 2 anos, 3 anos, porque nós não tínhamos uma estrutura fixa nossa. Sim. Esse trabalho ele se desenvolvia no Hospital Barros Barreto. Então, muitos profissionais e pouca disponibilidade da cadeira, que é a nossa cadeira, para trabalhar. Então, nós tínhamos, basicamente, eu tinha um dia para trabalhar no hospital. Hoje, no ano passado, a gente construiu a nossa estrutura física com 10 equipes, são 10 cadeiras, com um computador em cada box para fazer o prontuário digital, com tudo muito direitinho, com raio-x, tudo certinho. E hoje a gente consegue atender o dia e a hora que a gente quiser, basta ter o número de pacientes e o número de profissionais para poder marcar as consultas. E como é que é esse protocolo cirúrgico? Ele é enxerto de osso? Ele é remanejamento de pele? Como é que funciona isso? Depende do tipo. Por exemplo, os pacientes que têm a deformidade facial, que a gente chama, que faz a cirurgia ortognática, essa cirurgia é a movimentação das bases ósseas, da maxila e da mandíbula.
em qualquer plano. Então, aquele cara que tem a gengiva muito grande, né? Que tem um problema esquelético, então mexe no sentido vertical. Sim. Aquela pessoa que tem um queixo para frente ou para trás, mexe no sentido sagital. E aquele paciente que é assimétrico, com o queixo para um lado para o outro, mexe no sentido lateral. Então, nos 3 planos, faz a correção dentoesquelética e a grande maioria desses pacientes, a deformidade ela é óssea ou dentária. Tem alteração tecidual, sim. O fissurado é um deles. Tem alteração tecidual também. Sim, sim. Mas a grande maioria deles é problema dentoesquelético, onde tem a atuação do dentista, do ortodontista e do bucomaxilo, que também é uma área de especialidade odontológica. Quando envolve o tecido, e aí você tem a parte do pessoal da harmonização, ou a plástica, enfim, tem dermato, enfim, tem outras áreas afins para fazer a parte estética. Sim. Na parte funcional ainda tem a parte do otorrino, né? Tem do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, tem outras áreas. Entendi. Além do aspecto social que envolve que esses tratamentos são longos, o aspecto social envolvido pelo psicológico afetado por conta da alteração da face. E aí ele sofre essa separação social, digamos assim, e eles acabam sofrendo psicologicamente por isso. Com certeza. Para o paciente, é um atendimento completamente gratuito. Mas a gente sabe que é um procedimento que envolve investimento. Quem é que banca todos esses custos? Vamos lá. O procedimento de uma cirurgia ortognática, se o paciente não tiver nada, assim, não tiver plano de saúde, não tiver nada, um tratamento desse hoje custa em média de 80 mil a 100 mil reais. Sim. A residência de bucomaxilo do Hospital Barros Barreto é quem faz a cirurgia. O material, que é o OPME, que são as placas, a gente consegue via projeto, via Barros Barreto. Sim. A equipe da odontologia do Barros Barreto é a que faz esses projetos para poder angariar esse material para se fazer nos pacientes. E a parte ortodôntica, quem banca é o Instituto, já há 12 anos. Eu vou abrir a pergunta para o telespectador, mas eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer daqui a pouquinho. Vamos lá, Jaqueline. A Renata Serra de Ananindeua, ela parabeniza o programa, Vanessa, e ela gostaria de saber quais os requisitos necessários para ser voluntário para participar do projeto. Olha que coisa boa. Obrigada, Renata. Que legal. Obrigado. Costumo dizer que ela é que nem coração de mãe, tem trabalho para todo mundo. Que bacana. Né? Tem trabalho para o dentista, tem trabalho para o cirurgião, para o jornalista, tem trabalho para todo mundo. Então, assim, a gente só tem um cadastro lá também dos estagiários, tem estagiário das faculdades aqui de Belém, não só da federal, mas também das particulares. Esses acadêmicos, eles vão ao instituto, eles são cadastrados, eles fazem uma seleção, eles são cadastrados e também fazem e participam do projeto como um todo. Além de participar, também estão aprendendo. Então, tem estágio para cada setorzinho lá, tem um estágio, e o estágio é comunicar, levar currículo, mostrar as intenções, a gente mostrar como é que funciona a coisa, se a pessoa se enquadrar nos critérios de seleção, não tem por que não ajudar também. A pergunta que eu tinha para lhe fazer é o seguinte: a gente sabe que houve uma diferença de repasse de recursos públicos do governo federal para as universidades públicas, onde o Barros Barreto está inserido, já que ele é um hospital universitário. Certo. Vocês não têm o receio de que isso possa afetar o Instituto, o trabalho do Instituto, o resultado no trabalho, já que uma parte do atendimento a esses pacientes é feito pelo Barros Barreto? O que o Barros Barreto oferece, a odontologia, é tudo via SUS. Então tem o CNES, tem o credenciamento, tudo direitinho. Na verdade, o que o Instituto faz hoje, que por hora antes era no Barros Barreto, ele só era no Barros. Ele não tinha um credenciamento, não tinha um papel. Ou seja, é um trabalho que a gente faz há 12 anos, mas sem repasse. Sem repasse governamental para o Barros Barreto ou para a odontologia. Sim. Porque o serviço não era o Barros que mantinha ou tinha a produção SUS. Era eu que fazia, simplesmente por fazer. E fazer a coisa acontecer, e eu tinha só o meu controle dos pacientes, óbvio, mas não que isso gerasse uma produção para que o SUS pagasse ao Hospital Barros Barreto. Então, o Barros Barreto não vai sair no prejuízo disso porque nunca foi registrado a parte ortodôntica em termos de custos para o Barros Barreto. Entendi. Com 12 anos de existência, vocês já conseguiram transformar a vida de quantas pessoas? Bom, operados, a gente tem catalogado mais de 150 pacientes. Só que eu costumo dizer que talvez o maior, o que se muda, não é os pacientes, né? Uma história rápida, uma paciente chegou aqui e falou para mim, estou esperando o senhor há 15 dias. Eu não moro em Belém, mas eu não lembro, mas era longe.
E aí ela falou assim, isso a fila lotada de gente, aquela fila. E aí eu fui avaliar a mocinha, ela devia ter uns 15, 16 anos, tinha um queixo para frente, o cabelo para frente, né? E aí eu falei para a mãe assim, a sua filha precisa operar. Ela falou, eu sei disso, por isso que eu tô aqui com o senhor. Aí eu falei assim, mas a nossa fila tá grande. Aí ela me olhou, aí eu falei assim, mas a gente vai dar um jeito. Aí quando eu olho pro lado, a menina começa a chorar. Por que você tá chorando? Não é motivo de felicidade, não. Ela falou assim, é porque a mamãe ia vender a minha casa, a nossa casa, para pagar o tratamento para o senhor no consultório particular, se o senhor não aceitasse aqui. Aí eu olho pro lado e tem acadêmico chorando, assistente chorando. Quem é que não se emociona, né, com uma abordagem dessa? Mais uma para a gente poder atender. E isso tomou uma proporção muito grande. Então envolve família, envolve o próprio indivíduo, envolve os estagiários, envolve os profissionais que hoje fazem especialização com a gente lá em Castanhal, para tentar ter uma formação com esse olhar. Não que as outras, pelo amor de Deus, não é isso, mas que tenha esse olhar para a cirurgia ortognática. É um olhar extremamente humanitário. Com 12 anos, vocês, na verdade, há 12 anos atrás, vocês colheram informações ou expertises de outras iniciativas parecidas de outros lugares do mundo? Quando eu, há uns 14 anos atrás, se o meu parceiro estiver me assistindo, ele vai um dia confirmar isso aí. Eu fui a Araraquara, no interior de São Paulo, existe um centro de referência chamado CDFACE. E lá em Bauru existe o Centrinho, que é o hospital de fissuras labiopalatinas do Brasil e é o Taj Mahal do mundo, não é do Brasil não, todo mundo conhece lá. E um dia eu estava lá com ele e falei assim, isso aqui um dia a gente vai ter lá. Bora tomar uma cerveja. Isso um dia a gente vai ter lá. Então, são coisas que a gente vai plantando e que a gente vai simplesmente fazendo. E hoje a gente vê um monte de profissional ajudando a gente, um monte de paciente sendo atendido e a coisa vai acontecendo, e a gente vai aprendendo, vai fazendo curso fora do país, né? E vai aprendendo e cada vez mais, e vai ensinando e a gente aprende também. E a coisa vai tomando corpo e tá o tamanho que está hoje, e eu ainda acho que ainda vai crescer muito mais. Com certeza, com a graça de Deus. Vocês são pessoas muito abençoadas. Temos mais participação, vamos lá. Temos a participação da Ana Maria de Breves, Vanessa no Marajó, e ela pergunta o que deve fazer para conseguir os procedimentos para o filho dela. Ela precisa ir ao Instituto. O Instituto não tem funcionamento todos os dias. Uma vez que lá só funciona a parte prática da coisa. E o Instituto funciona em Castanhal. Em Castanhal, perfeito. E aí lá, no dia, faz uma avaliação, tem uma equipe de professores, eu tenho um grupo de 7 professores junto comigo, 7 ortodontistas, e a gente avalia o paciente e o paciente tendo a indicação clínica, ele começa. A gente pede os exames e hoje a gente começa. Normalmente vocês fazem um atendimento uma vez por semana? Existe um agendamento para todo mundo, indistintamente? Lá a gente tem alguns cursos de pós-graduação e para quem já é especialista. Então, para cada curso, a gente destina os pacientes para que a gente possa atender esses pacientes, porque se fosse para um dia era muito. Então, a gente predetermina essas datas para eles serem atendidos. Perfeito. Mas é mais de uma vez ao mês. Hoje, são 6 dias úteis no mês. Com esse tipo de iniciativa tão maravilhosa, né, doutor Anderson, isso não atraiu investimentos internacionais? Olha, não, ainda não, porque eu acho que é a primeira vez, a segunda vez, porque semana passada eu estava na rádio e agora eu estou na TV. Então, acho que é a segunda vez que isso se torna de uma maneira, publicamente falando, de uma maneira mais expansiva. Né? A gente meio que mais trabalha, quem precisa vai falando e um trabalho meio formiguinha, mas nunca foi divulgado. Né? E hoje, 12 anos depois, com um trabalho bem sedimentado, aí veio aparecer as oportunidades de começar a expor isso mais ao público. Então, talvez agora, né? Eu espero que possa ter ajuda, se o nome é ajuda, se é convênio, se é parceria, seja de maneira empresarial, seja de maneira pública, né? Estadual, federal, enfim. A gente sabe que a gente tem que escrever os projetos para que a coisa aconteça. Então, a gente tenta fazer o projeto, tenta escrever e tenta acontecer e de um certo modo, quem está ligado diretamente ao ato em si, os profissionais de saúde basicamente, todo mundo está comprando a ideia. Isso é muito legal. Quais são os próximos passos? O que se pensa para os próximos 12 anos? Porque assim,
minimamente para os próximos 12 anos. O senhor é muito jovem, deve ter uma equipe também de médicos, odontólogos, multiprofissionais muito jovens, imbuídos nessa ajuda humanitária. Então, a partir do momento que você percebe o resultado e a gratidão das pessoas, como é que contém a emoção de continuar, sei lá, de conter um sonho de alçar voos ainda mais altos? Quando eu comecei isso há 12 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia que nós estaríamos aqui hoje. E ainda continuo não tendo ideia, tá? Mas o foco que eu tenho, ou que as pessoas que estão próximas da gente têm é: vamos trabalhar. Não vamos pensar daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, ou daqui a um mês. Vamos simplesmente trabalhar. Um dia de cada vez, né? É, porque o prêmio ou a meta que se alcança, ela não é numérica. Ela não é temporal. Ela é quando meu paciente fala assim: ó, tio, eu não conseguia morder uma maçã e agora eu consigo morder. Eu não conseguia fazer uma foto, um selfie, e agora eu consigo fazer. Eu não conseguia arrumar um namoradinho, agora eu consigo arrumar um namoradinho. Então, eu acho que são esses prêmios que a gente ganha diariamente. E é isso que faz a gente continuar e pensar em um dia de cada vez. E não assim, daqui a 10 anos eu quero ter 10 mil pacientes. Eu quero ter uma estrutura com 100 cadeiras, eu quero ter uma faculdade. Eu acho que isso é consequência. Com certeza. É por aí que eu Mas enxergo. posso ter certeza que quem planta o bem, colhe o bem. Mas sem dúvida. É o resultado do trabalho. Muitos telefonemas para a nossa redação do Sem Censura, todo mundo perguntando um número de telefone onde possa ligar para marcar e fazer esse agendamento de entrevista ou atendimento. A minha secretária ainda falou: doutor do céu, você vai dar o número, vai explodir. Mas é para falar com a Sandra ou com a Edna, tanto uma das duas. O telefone é 980 43 42 60. Já era. Ou o 98845 8160. Perfeito. Temos mais uma participação? Muitos comentários. Muitos Vanessa, comentários? Muitos. Só um, então. Temos uma pergunta da Betânia Souza, ela mora no Icuí e ela quer saber se morando em Ananindeua, ela pode ser atendida pelo projeto. Ela disse que fez uma avaliação no Barros Barreto e consideraram apta ao tratamento, mas ela precisava de uma tomografia da boca que não estavam fazendo lá. Então, é assim, todos os pacientes, seja como a Vanessa falou, seja de Belém, de Castanhal ou do Brasil, onde quer que seja, eles terão acesso ao tratamento. Volto a dizer, a necessidade é clínica. Agora, o Instituto oferece, isso eu acho que é bom frisar, o Instituto oferece a parte ortodôntica gratuita, social, para os pacientes que são para este tipo de projeto. Porque tem a ortodontia convencional lá, porque é uma escola, e esses pacientes têm uma taxa irrisória lá, mas tem. Sim, tá? com certeza. São coisas diferentes. Beleza. E aí o que acontece? O Instituto hoje é uma clínica odontológica onde não tem, a gente passa para que os centros de radiologia façam esses exames. A tomografia da face, o raio-x panorâmico e os exames complementares para tal. Quem sabe um dia eu não vou ter tudo isso lá. Mas por enquanto, a gente continue profetizando, centro, palavras têm poder. E um centro que faz isso num preço, parece, se eu não me engano, é 40% do valor normal. Sim. E aí, quando a gente caminha do nosso lá, ele faz um preço muito mais barato. Mas tem que passar pela avaliação. Vai primeiro no Barros, às vezes, que lá a equipe de Buco está lá, de lá eles encaminham, porque eles sabem a data para o Instituto. A gente avalia lá e pede os exames. E aí, então, começa essa jornada. Pronto, muitos comentários, todo mundo parabenizando, todo mundo interessado em fazer contato. Que bom. Em maio vai haver um evento aqui em Belém, no Hotel Regente, que chama Ideias que Merecem Ser Compartilhadas. O que é esse evento? Já é o Instituto Kikuchi ganhando o mundo? Ano passado, em setembro, eu fui conhecer o Centro de Fissurados da Dinamarca. Sim. E eu fui com o meu amigo, o professor Maurício Sakima, de São Paulo. E na ocasião a gente teve a ideia de fazer uma homenagem a uma dinamarquesa lá, que hoje é um dos maiores nomes da ortodontia mundial, se não for o maior. Sim. E a gente resolveu fazer isso aqui em Belém. Eu falei assim, cara, eu vou ser premiado com isso. Eu falei, não, vamos fazer lá em Belém. Porque a gente casa a homenagem a ela, é uma senhora de 81 anos. Nossa. Que virá palestrar para a gente de maneira gratuita também. Sim. 11 professores Brasil afora por comprar a ideia também virá. E a gente resolveu fazer aqui em Belém. Então, esse evento é para divulgar as ideias tanto do projeto, do bem, como ele falou, e também da técnica ortodôntica diferenciada de maneira mais
mais física, de maneira mais racional. Sim. Tanto é que o nome é o segundo IWS de biomecânica racional, porque é racionalmente você movimentar o dente. Porque Sim. a ortodontia é digamos, o carro-chefe desse evento, né, destinado, são 11 palestrantes de ortodontia e o público-alvo é ortodontistas e estudantes de ortodontia. Sim. Então a ideia é divulgar isso, divulgar o projeto, divulgar as ideias das mecânicas que nós fazemos para resolver casos de alta complexidade. Sim. E para também divulgar, por que não, o bem. Esse é o evento que vai ter no dia 7 e 8 de maio. Ai, olha só, seus pacientes todos estão de olho no Sem Censura e agradecendo todo o trabalho, esse convívio maravilhoso que tiveram com o senhor e, claro, o resultado do atendimento profícuo ao longo desse tempo todo. Bem, só para você que está assistindo, quem vem aí, a dinamarquesa, é Birte Melsen, Birte Melsen, autora de mais de 300 artigos científicos na área, ex-presidente da Sociedade Europeia de Ortodontia e desenvolvedora de muitas técnicas pioneiras. Primeira vez em Belém, ela. Que maravilha, 7 e 8 de maio. Poxa, traga aqui ela no Sem Censura. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Vamos lá. Vamos lá. Bem, muito obrigada pela participação, Anderson. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Continua conosco. Você que tem perguntas, fique à vontade, participe do nosso programa.